As pessoas não têm que se alimentar de folhas. Comemos frutas e nozes desde o Jardim do Éden. Na Europa Oriental, os lenhadores tradicionalmente ameaçavam as árvores frutíferas, fingindo dar 3 golpes de machado, para induzi-las a produzir mais e mais frutas. Os astecas foram os primeiros a fazer guloseimas com o chamado chocolate, das sementes do fruto do pé de cacau. Era o alimento do deus serpente. Um mundo sem chocolate não teria a menor graça. Um mundo sem mosquitos, isso sim é uma coisa para se pensar. Mas até conseguirmos isso, a malária, a doença que mais mata no mundo, é ainda combatida pela medicina com a casca da árvore de quinino. Da aspirina até as mais recentes drogas para o câncer, a cura dos nossos males pode ser encontrada nas árvores. Só o fato de olhar para as árvores pode fazer com que nos sintamos melhor. Pesquisas mostram que pacientes que podem avistar árvores de seus leitos no hospital recuperam a saúde um dia antes do que aqueles que nunca tiveram essa vista. A madeira é um dos recursos naturais mais antigos e mais confiáveis. Nós a usamos do berço até o túmulo. Quando queremos criar raízes, estamos dispostos a construir com madeira, tanto por fora quanto por dentro. Quando não usamos a madeira como abrigo, nós a usamos para fazer fogo. Metade das árvores cortadas nas florestas são usadas para combustível, lenha ou carvão. Nos países em desenvolvimento, 9 de cada 10 pessoas são aquecidas por árvores. Através da história, quando os seres humanos se sentiram sem raízes, voltaram-se para a madeira. Cerca de 4.000 árvores adultas eram necessárias para construir um navio de guerra do século XVIII. Os ingleses logo ficaram sem madeira para construir seus navios. As colônias americanas compensaram a escassez até 1776, quando o suprimento de repente parou. As pessoas até tentaram usar árvores para voar. Desde os irmãos Wright, Santos Dumont, algumas tentativas foram bem-sucedidas. Sem madeira, o mundo seria realmente um lugar muito quieto. Na Guatemala, somente a madeira de árvores fêmeas é usada para fazer a marimba. Dizem que seu som é o lamento da árvore pelo seu amor perdido, que ainda se encontra na floresta. No Zaire, os rituais solenes pedem a cooperação do espírito da madeira e do mundo. Quando o espírito do tambor está satisfeito, os dançarinos entram em transe com a música. Do lápis à borracha para apagar, do papel aos pneus, as árvores proporcionam grande quantidade de mercadorias, num suprimento aparentemente inesgotável. Desde 1917, a população da Terra quadruplicou e o uso do papel no mundo inteiro aumentou 17 vezes. Mesmo uma árvore tem dificuldade em sobreviver com tanta popularidade. Em alguns lugares, as árvores recebem uma ajuda. Cultivo especializado de árvores, reciclagem e conservação ajudam a aumentar a quantidade de itens que uma árvore pode produzir. Mas, com certeza, em meio a todos os itens materiais que as árvores nos fornecem, nada nos dá mais prazer do que a mais simples de suas dádivas: a beleza. Um fazendeiro escocês até plantou sua floresta em forma de coração. Deveríamos amar as árvores, uma vez que elas enchem nossos pulmões. Um carvalho adulto fornece o suprimento anual de oxigênio para 8 pessoas, ou para uma família completa de coelhos.
E toda árvore é uma fábrica de oxigênio. As árvores, ao contrário dos animais, podem produzir seu próprio alimento, crescer a partir unicamente da luz do sol e do dióxido de carbono. Os açúcares produzidos nas folhas tomam elevadores internos para descer até a fábrica que fica no tronco. No fundo do porão, a água e os minerais são sugados pelas raízes, um labirinto de canudinhos que procuram alcançar qualquer fonte de água. Água, litros de água, sobem para as folhas que inspiram e exalam oxigênio, o elemento de que nossa vida depende. Mas para a árvore, ele é apenas um subproduto. A árvore precisa dos açúcares que alimentam sua contínua expansão, o edifício de madeira que cresce do lado de fora da fábrica que está no chão. Ali, novas células se endurecem como uma mistura de cimento e se transformam em madeira maciça. À medida que a árvore cresce, ela também fica mais gorda, como um homem que fosse colocando um casaco sobre outro. Muitas árvores acrescentam um novo casaco todos os anos. Bons tempos aparecem como círculos mais largos. As faixas entre os círculos se formam durante o inverno, quando o crescimento virtualmente para. Muitas árvores tropicais crescem todos os anos e não têm círculos. Os eucaliptos acrescentam um círculo grosso todos os anos. Já o círculo do Huon é o menor de todos. Enquanto os seres humanos sobrevivem a revoluções e guerras, modas e tendências, uma árvore se contenta em adicionar círculos. Os milhões de seres que dela se alimentam, as doenças e a força dos ventos causam um estresse constante e só as fortes conseguem aguentar. Quando as árvores estão ameaçadas, elas fazem movimentos estratégicos e desenvolvem defesas. A acácia africana está pronta para se defender. Seus espinhos são um dispositivo anti-girafa. Mas as girafas também podem se adaptar. Elas desenvolveram lábios grossos e flexíveis e aprenderam a enrolar sua incrível língua azul entre os espinhos para poder se alimentar. A acácia aumenta as defesas. Ela pode injetar veneno em suas folhas. E ainda tem mais. A árvore solta um gás para avisar suas vizinhas a soltar o veneno delas. E se um predador estiver à espreita, quem disse que as árvores não sabem falar? Entretanto, as árvores não podem andar, muito menos correr. Seus poderes não podem rivalizar com a fúria do fogo. Quando os incêndios devastam as florestas, o prejuízo parece terrível. Mas algumas vezes, o aparente desastre pode ser um fogo benéfico. Depois que as chamas passam, as espécies adaptadas ao fogo despertam para a vida. As vagens, cheias de sementes e sensíveis ao calor, se abrem e surgem novos brotos. Mesmo mortas, as árvores têm o poder de preparar tudo para a próxima geração. Quando chegar a hora, uma árvore não medirá esforços para seduzir. Perfumes, cores vivas e muitas flores. O Cortez Amarillion da América do Sul é, de certa forma, um sedutor tímido. Ele só dá flores um dia por ano e sempre na hora do chá. Toda árvore é um sedutor com uma missão. O pólen tem que ser transportado, geralmente, de uma haste masculina para uma flor feminina, de maneira que uma nova geração possa começar. Os grãos de pólen aderem aos pássaros, abelhas e morcegos, que nunca sabem o que estão carregando. Evidentemente, existem algumas árvores que recorrem a atrativos mais sutis. Não é preciso se enfeitar se a única ajuda de que se precisa provém do vento. Nesse caso, menos colorido será suficiente. Depois da sedução, a semente toma forma. Mas elas não ficam perto por muito tempo. As árvores desenvolveram inúmeras estratégias para assegurar que a próxima geração tenha seu próprio lugar.
Elas viajam pelo ar ou pelo mar, com a ajuda de um correio de longa distância. Os peixes comem as sementes da figueira e os depositam em praias distantes. Os macacos desempenham uma função semelhante e fornecem um carregamento muito útil de fertilizante com a encomenda. Quando é o caso de uma árvore solitária como o guanacaste, que fica a milhares de distância de seu vizinho mais próximo, como a semente consegue chegar lá? Ela é transportada por cortesia de um cavalo que gosta de sementes, cujo sistema digestivo pode armazenar as sementes até 1 ano. Durante esse período, o cavalo já terá deixado literalmente suas marcas por muitos lugares. Outro correio é o agouti, um grande colecionador de nozes. O problema é que ele tem uma memória terrível. Muitas vezes ele esquece os lugares onde guardou seu pacote de castanhas do Pará e elas começam a crescer onde ele as deixou. As árvores são tão bem-sucedidas em seus esquemas reprodutivos que muitas vezes são associadas com a fertilidade humana. Em algumas partes da Índia, o fruto do coqueiro é guardado em santuários e dado pelos sacerdotes às mulheres que desejam ter filhos. Existem também rituais para desencorajar a reprodução. Freiras cristãs costumavam beber uma infusão de folhas da árvore da castidade para acalmar emoções profanas. Não há barreiras para a fertilidade de uma árvore sadia, e não existe reprodutor mais potente do que o carvalho. As flores da primavera se transformam em bolotas no outono, mas raramente antes que o carvalho atinja 50 anos de idade. Então 50.000 bolotas dispostas a se reproduzir caem da árvore. Mas o que acontece depois é um gigantesco jogo de azar. Cada bolota precisa primeiro sobreviver, enterrada nas folhas caídas da árvore durante todo o inverno. Mesmo quando chega a primavera, ela tem que enfrentar terríveis adversidades. A bolota, não querendo a atenção da árvore-mãe, se quiser sobreviver, irá para longe. Seu único objetivo, como todas as outras bolotas, é sobreviver. Entre tantas bolotas, apenas algumas poderão se desenvolver, alimentar a plantinha que dela brota e cresce. Com a força herdada de seus ancestrais, se tiver sorte, uma planta atingirá a maturidade em todo o seu esplendor. As árvores já trazem o poder de serem bem-sucedidas, mas nem mesmo suas defesas conseguem resistir a isso. Com tudo que sabemos sobre as árvores, o desmatamento está sendo reconsiderado no mundo inteiro. Porque o oxigênio fornecido pelas árvores é apenas uma parte de sua riqueza. Elas também funcionam como um banco, armazenando alguns dos resíduos produzidos por nossa civilização moderna. Mesmo um pequeno bosque é capaz de absorver grande parte do dióxido de carbono produzido por uma central elétrica movida por combustível fóssil. Seja quando cresce numa floresta protegida ou quando está sozinha numa cidade, uma árvore consegue produzir a energia de que necessita para as suas atividades. Em sua fábrica escondida no fundo da terra, ela obtém excelentes resultados com tão pouco material. Uma árvore pode fazer muitas coisas durante sua vida. Ela será poderosa, produtiva e estará sempre em plena atividade. A única coisa que ela não vai fazer é ficar parada.